a reflexão do Senhor nessa manhã, trazendo para nós esse pano de fundo de Colossenses. Deus abençoe. Pois bem, graça e paz, bom dia, queridos irmãos. Uau, queremos louvar ao nosso Deus por mais uma manhã, mais um dia que Ele nos oferece, para começarmos este dia refletindo na Sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses e deixa ela aberta lá no primeiro capítulo. Pois bem, como disse o pastor, hoje nós queremos apenas, nesses curtos minutos, nós fazermos uma viagem panorâmica, né? Nesta carta. Queremos trazer uma visão, mais ou menos, desta carta, quando ela foi escrita, por que foi escrita, qual é a mensagem, onde Paulo esteve quando escreveu esta carta, algumas informações que possam nos ajudar ao longo da exposição a termos uma compreensão mais profunda, então, do texto das Sagradas Escrituras. Pois bem, queridos irmãos, não é possível nós reduzirmos o valor da carta aos Colossenses, de tal forma que a vida e a continuidade da igreja depende necessariamente da compreensão que a igreja tem a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E o tema da carta aos Colossenses é o Senhor Jesus. Quando nós estudamos esta epístola, nós somos expostos à doutrina de Cristo. Colossenses não é nada mais do que nós sermos expostos a refletirmos sobre a grandeza do Senhor Jesus. Então, ao longo desta série, nós esperamos que, à medida que nos aprofundarmos no conhecimento desta epístola, que os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma, possa mais uma vez ser atravessada com a beleza de Cristo, a superioridade de Cristo, a grandeza do Senhor Jesus revelada no Evangelho. Eu lembro-me das palavras de um teólogo que ele dizia o seguinte: se quiseres plantar alguma coisa que dure uma estação, plante milho. E se quiseres plantar alguma coisa que dure uma vida, plante uma árvore. Mas se quiseres plantar algo que dure toda a eternidade, então plante igrejas. E, queridos irmãos, certamente a obra da plantação de igrejas é uma das mais esplêndidas obras e missões a qual o homem poderia ser chamado por Deus para estar envolvido. E, queridos irmãos, plantar igreja é tão importante e tão impressionante, porque tudo começa com evangelização e termina em uma congregação. Plantar igreja é algo que começa na terra, mas transcende a esta realidade existencial. Ela ultrapassa os tempos e vai até a eternidade. Plantar igreja é realizar uma obra de valor eterno. E assim aconteceu com a plantação da igreja na cidade de Colossos. Paulo não foi o plantador da igreja em Colossos. Essa igreja foi plantada como fruto do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Paulo pregou o evangelho durante 3 anos na cidade de Éfeso, e dizem os historiadores que foi na cidade de Éfeso onde Paulo teve o ministério mais duradouro em termos de tempo. Então, como fruto do seu ministério ali na cidade de Éfeso, alguns dos colaboradores de Paulo saíram dali de Éfeso, influenciados pela mensagem de Paulo, e foram para outras cidades pregando o evangelho. E um desses companheiros de Paulo foi Epáfras. E Epáfras, saindo da cidade de Éfeso, foi até Colossos e plantou a igreja nesta cidade em Colossos. E provavelmente este jovem Epáfras foi também o plantador das igrejas na cidade de Laodiceia, onde João no Apocalipse vai mandar uma carta, e também
provavelmente ele teria sido o plantador de uma igreja em uma outra cidade chamada, então, Hierápolis. Vamos ler aqui o primeiro versículo, no capítulo 1, para termos uma ideia sobre, então, a autoria desta epístola. Diz o seguinte, primeiro versículo, capítulo 1 de Colossenses, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, ao longo da história da igreja, pouco se contestou a autoria de Paulo desta epístola. Somente a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que alguns estudiosos começaram a questionar se de fato fora Paulo quem escreveu esta epístola. Dentre estes estudiosos, estava um muito famoso, um estudioso inglês chamado Rudolf Bultmann. Ele dizia que provavelmente Colossenses teria sido uma epístola deuteropaulina, ou seja, que fora escrito por alguém, qualquer outro, que não seja, então, o apóstolo Paulo. Então, estes homens começaram a questionar a autoria desta epístola, dizendo que não foi Paulo quem escreveu esta epístola. E eles possuíam algumas razões. Eles diziam que haviam algumas semelhanças com a carta de Éfeso, e também haviam contestações se era mesmo de facto Paulo quem escreveu Éfeso, e também pelo fato de o apóstolo Paulo não usar algumas palavras que são comuns na sua teologia. Palavras como santificação, justificação, regeneração, são palavras que não necessariamente aparecem na epístola aos Colossenses. Então, por estas razões, alguns decidiram, então, contestar a autoria paulina. Mas, queridos irmãos, a história da interpretação das Escrituras vai demonstrar que, de fato mesmo, foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta epístola. Já na história da igreja, o testemunho externo de alguns pais da igreja, eles vão dizer que, de fato, foi Paulo quem escreveu esta epístola. Por exemplo, o cânon de um teólogo chamado Marcião, é verdade que Marcião não é uma fonte muito confiável, porque no final da sua vida Marcião, ele desviou-se da ortodoxia, mas Marcião, no seu cânone, ele incorporou a carta aos Colossenses como se fosse uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O fragmento muratoriano, que é um dos manuscritos do Novo Testamento mais antigo, ele coloca também a carta aos Colossenses junto com outras cartas do apóstolo Paulo. Outro manuscrito muito importante, chamado Papiro 46, é um dos manuscritos mais antigos, onde nós encontramos os últimos capítulos da carta aos Romanos, encontramos a Epístola aos Hebreus completa, Efésios, a 1ª e 2ª Coríntios, e também neste papiro nós encontramos a carta aos Colossenses, isto incorporada nas epístolas de Paulo. E também na patrística, dois pais da igreja muito importantes, Irineu e Clemente de Alexandria, diziam que de facto foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta epístola. Mas, queridos irmãos, para além das evidências históricas como estas que eu acabei de citar, que têm o seu lugar de importância, existem evidências internas, textuais, que apontam que de facto foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E como cristãos, como filhos de Deus, nós temos dito que nós cremos na Bíblia como a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Então isto quer dizer que, em último lugar, nós acreditamos que a verdade absoluta, indiscutível, é aquela que a Bíblia diz a respeito de si mesma. O que é que a Bíblia diz sobre a autoria desta carta? No versículo que nós lemos, a Bíblia diz que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então diz, Paulo foi quem escreveu esta epístola. Diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, o autor desta epístola é Paulo.
aquele que de perseguidor da igreja foi então transformado a um embaixador de Cristo, a um apóstolo do Senhor Jesus. E ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Queridos irmãos, Paulo, ao apresentar-se como apóstolo de Cristo, isto é significativo. Porque Paulo, quando diz que ele é apóstolo de Cristo, ele não somente está a atribuir, demonstrar a sua legitimidade como servo de Deus, ministro do Evangelho, mas ele também está a atribuir a autoridade divina a esta epístola. Porque quando nós lemos na Bíblia esta preposição de, quando diz apóstolo de Cristo, esta preposição, aqui no grego, nós temos um genitivo. E o genitivo grego é utilizado para expressar tanto pertencimento quanto procedência. Então, quando Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo, ele diz que é apóstolo de Cristo. Por quê? Porque ele pertence a Cristo e porque ele vem até nós enviado pelo Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo revestido de autoridade. Ele pertence a Cristo porque ele vem enviado por Cristo e ele é apóstolo de Cristo porque ele, então, tem um novo Senhor, que é Cristo Jesus. E quando Paulo, então, diz que ele é apóstolo, está dizendo que ele é representante legal, autorizado do Senhor Jesus. E ele é este representante por vontade de Deus. Quer dizer que Paulo não é um autovocacionado. Paulo não é apóstolo pela inclinação do seu próprio coração. Esta é a marca de um verdadeiro apóstolo. Paulo não é apóstolo porque ele foi separado pela igreja, até porque, pelo seu histórico de vida, se dependesse da seleção da igreja, ele jamais seria apóstolo. Então, ele é apóstolo pela vontade de Deus. Isso quer dizer que Paulo foi chamado por Deus, foi separado por Deus, foi capacitado por Deus e foi também enviado por Deus para proclamar o Evangelho. Então, como apóstolo, ele é um representante autoritativo. Quer dizer que ele é representante legal do Senhor Jesus. Quer dizer que aquilo que Paulo fala é como se estivesse sendo dito pelo próprio Senhor Jesus. Então, se Paulo está escrevendo esta carta como apóstolo do Senhor Jesus, então ele está dizendo que esta carta é a palavra do próprio Senhor Jesus. Esta carta é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, ao estudarmos esta epístola ao longo desta série, nós devemos nos aproximar nesta epístola, não como palavra de um homem, não simplesmente como uma nova aventura acadêmica, não simplesmente como mais uma sessão para podermos exercitar a nossa cognição humana, a nossa intelectualidade. Ao nos aproximarmos ao longo desta série, nesta epístola, nós devemos chegar até ela tal como ela é, a palavra de Deus, com o nosso coração aberto para ouvir, com o nosso coração disposto para crer e obedecer à voz de Deus nesta epístola. Então, Paulo é o autor desta epístola. E então, esta epístola é a palavra de Deus para nós. Quando Paulo escreveu esta epístola, em que ocasião ele escreveu então esta carta? Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava enfrentando um aprisionamento. Ele estava preso. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 24, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele está sofrendo. E é interessante, ele diz o seguinte, que este seu sofrimento consiste no preenchimento das aflições de Cristo. Isto não significa que Cristo não sofreu suficiente. Paulo não está questionando a suficiência da obra expiatória de Cristo, não. Paulo simplesmente está dizendo que ele não somente recebeu a graça de crer em Cristo, mas também a graça de padecer por Cristo. Olha também o versículo 3 do capítulo 4, por exemplo. Paulo diz assim: suplicai ao mesmo tempo. Ele está pedindo oração para a igreja. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Para quê? Para que Deus nos abra a porta. Para que Deus nos abra a porta à palavra.
a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. É interessante, queridos irmãos, neste versículo, Paulo está dizendo que ele está algemado, que ele está preso e ele pede oração para a igreja. Ele está dizendo, orem por mim. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, ore, porque eu quero pregar. É interessante que neste versículo, Paulo, ele não está pedindo para que Deus abra as portas da prisão para que ele possa sair e ser um homem livre. Paulo está dizendo, ore para que Deus me abra a porta da proclamação do Evangelho. Paulo está entendendo que a proclamação do Evangelho é então mais importante que a sua liberdade. Paulo entende que é mais importante ser um ministro fiel do Evangelho do que ser um homem livre. Notemos, queridos irmãos, que quando Paulo diz assim, olha, peçam para que Deus me abra as portas para pregar o Evangelho, isto é muito significativo, queridos irmãos. O que é que isso significa para nós? Quando Paulo diz assim, olha, ore, porque eu quero pregar. Ore, para que Deus abra a porta, não as portas da prisão, mas as portas da pregação, a oportunidade da pregação do Evangelho. Isto é significativo para nós, queridos irmãos. Por quê? Porque Paulo está pedindo para que Deus lhe dê a oportunidade de ele fazer aquilo que o levou à prisão. Paulo foi preso por causa da pregação do Evangelho. E estando preso por causa da pregação do Evangelho, ele pede oração para que ele volte a pregar o Evangelho. Isso é significativo ao olharmos como Paulo compreendeu então a sua missão, a sua vocação, que mesmo diante das suas algemas, mesmo diante do seu sofrimento, ele não está necessariamente preocupado com o seu livramento, mas ele está preocupado em como o seu aprisionamento pode melhor glorificar a Deus. E esta oração foi respondida por Deus. Se você ler a carta aos Filipenses, já no capítulo 1, Paulo vai falar como Deus, através da sua prisão, fez com que o Evangelho, então, progredisse e crescesse. E esta atitude de Paulo, de mesmo estando preso, ele desejar pregar o Evangelho, nos lembra de um pregador do século XVII, chamado John Bunyan. John Bunyan, alguns irmãos talvez conheçam, foi escritor do livro O Peregrino. John Bunyan diz a história que ele, como pregador das Escrituras, certo momento a sua pregação entrou em rota de colisão com a doutrina da igreja anglicana, que era a igreja instituída da Inglaterra. Então, ele foi rotulado como um pregador subversivo. E a pregação de John Bunyan foi tida como ilegal. E ele foi proibido de pregar. E ainda assim, John Bunyan, ele permaneceu relutante e ele saía para as ruas e pregava o Evangelho. E certa feita, enquanto ele pregava, os oficiais chegaram à rua e prenderam John Bunyan. John Bunyan foi preso e lá na prisão, em meio ao sofrimento, em meio a grandes dificuldades, os soldados chegaram para ele tentando coagi-lo para que ele não voltasse a pregar o Evangelho, porque um detalhe, John Bunyan, ele possuía uma filha que tinha uma deficiência visual. Então eles usavam esta deficiência da filha para tentar coagir a mentalidade de John Bunyan para deixar de pregar. E eles chegando para John Bunyan numa manhã, disseram para ele, olha, nós te libertaremos se tu prometeres que não mais voltarás à praça a pregar o Evangelho. E é interessante que John Bunyan, olhando para aqueles homens, ele resoluto respondeu da seguinte maneira: se vós me libertardes hoje, com a ajuda de Deus, amanhã pela manhã estarei pregando o Evangelho na praça. Interessante ver como estes homens, mesmo em meio aos sofrimentos e à prisão, compreenderam a sua vocação. Então, Paulo, quando escreveu, ele estava preso. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: saúda-vos Aristarco, que está preso comigo. No último versículo do livro, capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim: olha, a saudação é do próprio punho.
Quer dizer, a saudação é da minha própria mão, porque, na verdade, a grande parte das epístolas de Paulo não foi ele quem escreveu manualmente. Paulo ditava e um secretário escrevia. E provavelmente o secretário, o amanuense, esse era o termo utilizado, que escreveu esta epístola aos Colossenses, foi Timóteo. Mas a saudação Paulo não ditava, ele deixava para que ele mesmo pudesse escrever. Por isso ele diz assim: olha, a saudação é do próprio punho, lembrai-vos das minhas algemas, a graça e a paz. Então Paulo escreveu esta epístola quando ele estava preso. Mas onde ele estava preso? Alguns estudiosos vão dizer que ele estava preso em Cesareia, outros dirão que ele estava preso em Éfeso. Mas as evidências textuais internas vão demonstrar que este aprisionamento de Paulo era uma prisão onde ele podia receber amigos, onde ele poderia receber visitantes, onde ele poderia receber pessoas para poder proclamar o Evangelho. Então, em Cesareia ele não tinha essa possibilidade, em Éfeso não podia fazer isso. Então, a possibilidade maior é que ele estava preso nesse momento em Roma. Então, ele escreveu essa epístola na sua primeira prisão em Roma. Isto no ano 60. E junto com esta epístola aos Colossenses, nesta mesma ocasião e ano, o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, a epístola ao jovem Filemão. E estas 4 epístolas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, então ficaram conhecidas como as epístolas da prisão. A quem ele está escrevendo? Diz o versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Então, ele está escrevendo ele tem um destino, essa carta tem um endereço, e o endereço é os irmãos que estão em Colossos. É interessante que Paulo demonstra que a igreja de Deus, ela vive em 2 esferas. Em uma realidade espiritual, a igreja está em Cristo Jesus, e também ela vive em uma realidade terrena, porque a mesma igreja que está em Cristo, ela está em Colossos. E, queridos irmãos, isso revela a nossa responsabilidade como igreja de Deus em relação à cidade. Isto quer dizer que nós não estamos alienados, mesmo estando em Cristo, nós não estamos alienados à realidade em nossa volta ao mundo, aqui e agora. Pelo contrário, ao mesmo passo que nós fomos tirados do mundo, nós somos enviados para o mundo. E estando em Colossos, a igreja de Deus tem a tarefa de, com tudo aquilo que ela é, com tudo aquilo que ela diz e com tudo aquilo que ela faz, então ela deve promover a transformação da cidade. Assim, estas 2 esferas em que a igreja vive devem nos lembrar da nossa missão, queridos irmãos. E, queridos irmãos, cabe aqui, ele escrevendo para os crentes de Colossos, cabe aqui uma palavra sobre esta cidade, sobre a cidade de Colossos. Colossenses era então uma pequena cidade na região frígia, na província da Ásia Menor. Isso é a atual Turquia. E esta cidade, ela era vizinha tanto de Laodiceia quanto da cidade de Hierápolis, e ambas as cidades então distavam de cerca de 160 quilômetros de Éfeso. E um detalhe, queridos irmãos, a proclamação do Evangelho, ela nunca chega num vazio religioso. Todo lugar, antes do Evangelho chegar, ele é antecedido por uma realidade religiosa. E Colossos não foi exceção. Dentro da cidade de Colossos, nós poderíamos encontrar uma diversidade religiosa. Colossos era uma cidade, diríamos, a semelhança de São Paulo, por exemplo. Não tão grande quanto São Paulo, mas se nós quisermos comparar religiosamente, Colossos era mais ou menos como São Paulo, onde nós poderíamos encontrar pessoas das mais diversas experiências religiosas. Dentro desta cidade, era possível encontrar desde judeus legalistas a frígios adoradores de Cibele, que era uma deusa desta cidade. Era possível encontrar egípcios que adoravam a Ísis e Osíris. Era possível também encontrar gregos que adoravam a Dionísio e Apolo. E também nessa cidade haviam alguns fenícios que adoravam os seus deuses.
Então, a proclamação do Evangelho, ela não chega num vazio religioso. E como pregadores do Evangelho, como ministros do Evangelho, como missionários, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa diante de uma realidade de pluralidade religiosa, nós devemos pregar o Evangelho com fidelidade bíblica, devemos pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez no espírito, esperando com que as pessoas creiam no Evangelho e, ao crer no Evangelho, abandonem os seus ídolos, abandonem as suas crenças e voltem-se inteiramente para Cristo. Isso é o que se espera ao pregar o Evangelho. Mas na realidade de Colossenses, esta transformação não aconteceu de forma total e brusca. Porque enquanto alguns voltaram-se para Cristo inteiramente, outros não. Alguns tentaram incorporar ao cristianismo as suas antigas religiões, as suas antigas crenças. Por esta razão, isto deu origem a uma heresia na cidade de Colossos. Esta mistura de crenças deu origem a uma heresia que, na verdade, os estudiosos não encontram um único nome para então adjetivar esta heresia. Esta heresia era de caráter sincrético, consistia numa mistura de várias crenças. E dada a complexidade dessa heresia, o único nome que os estudiosos decidiram apelidar a esta heresia é heresia de Colossos. Ficou chamada como heresia, então, de Colossos. Era uma heresia de caráter sincrético. Por quê? Porque ela envolvia elementos gnósticos, legalistas, místicos e um pouco de asceticismo. Esta heresia que Paulo vai combater nesta epístola, ela afrontava a suficiência da pessoa de Cristo e a suficiência da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou para a nossa redenção. Qual é então o propósito desta epístola? Paulo escreve esta epístola para refutar esta heresia. Ele escreve esta epístola para combater esta heresia. Então, Colossenses é uma carta apologética pastoral. Nesta carta, Paulo está combatendo a heresia aos Colossos. E também, ele vai, à medida que ele combate esta heresia, ele vai expor a verdade do Evangelho. Então, à medida que nós estivermos estudando esta epístola, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo combatendo o gnosticismo, combatendo o legalismo, combatendo o misticismo e combatendo também o asceticismo. E à medida que ele faz isso, ele vai nos direcionar no caminho do Evangelho. Ele faz isso pregando a verdade. Porque na realidade, esta é a única maneira de combater o erro doutrinário. Combatemos o erro doutrinário não pregando sobre o erro doutrinário, mas combatemos o erro doutrinário pregando a verdade do Evangelho. E é isto que o apóstolo Paulo faz nesta epístola. Qual é a mensagem desta epístola? Paulo escreve esta epístola focalizando em Cristo. O tema de Colossenses é Cristo. Ele joga luz na pessoa do Senhor Jesus. Ele fala sobre o lugar do Senhor Jesus no universo. Ele fala sobre o lugar do Senhor Jesus na obra da salvação. Paulo fala sobre o lugar do Senhor Jesus, não somente na salvação, mas como também na história. Fala sobre o Senhor Jesus como o cabeça da igreja e fala sobre a absoluta suficiência de Cristo para todas as necessidades humanas. Se quisermos resumir a mensagem desta epístola em uma única frase, a mensagem desta epístola é sobre a supremacia de Cristo na criação, na redenção e na história. Cristo é supremo na criação, porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. Cristo é supremo na redenção, porque foi através da sua obra realizada na cruz de Cristo que Ele não somente promoveu a reconciliação entre homens, mas Ele realizou a reconciliação de toda a criação. Isto fala sobre a salvação escatológica, cósmica do Senhor Jesus Cristo. Que a salvação, ela transcende as nossas necessidades espirituais.
A salvação que o Senhor Jesus Cristo realizou, ela é cósmica, no sentido de que ela afeta a totalidade do universo, até os elementos inanimados, como o restante da criação não humana. Amém? Então ele fala que Jesus é superior, e ele também é superior na história. Ele vai falar sobre a grandeza do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, ao estudarmos esta série, o que nós queremos é, mais uma vez, olhar para o Senhor Jesus, jogar luz para o Senhor Jesus, saber quem é o Senhor Jesus, fazer com que a glória do Senhor Jesus Cristo brilhe no nosso meio, fazer com que a glória do Senhor Jesus Cristo se torne cada vez mais real em nossas vidas, fazer com que nosso coração possa estar centralizado a Cristo. Porque, queridos irmãos, é a partir do entendimento correto de quem é o Senhor Jesus, é a partir do entendimento correto da doutrina de Cristo, a doutrina da cristologia, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. É a partir desta doutrina que depende a totalidade da vida da igreja. A igreja permanece viva ou cai, dependendo da maneira como Ele olha para o Senhor Jesus. A nossa vida espiritual permanece viva ou morta, dependendo da maneira como nós encaramos o Senhor Jesus. Por isso, ao estudarmos Colossenses, vamos mais uma vez permitir com que os nossos corações possam ser atravessados com a beleza de Cristo, com a grandeza de Cristo, com a maravilha deste Deus homem que se revelou a nós. Amém, queridos irmãos? Em termos de conclusão, como todas as demais cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas de Paulo, elas são divididas em duas partes. A primeira parte das cartas de Paulo é uma parte teológica doutrinária. E as segundas partes, geralmente Paulo, ele separa para fazer alguns apelos práticos, éticos e morais. Para mostrar que realmente o Evangelho é uma combinação destes dois elementos. Teologia e prática, doutrina e ética. O Evangelho não diz respeito apenas sobre o que nós devemos crer e conhecer, mas o Evangelho também diz respeito sobre como nós devemos viver. Queridos irmãos, doutrina e vida devem caminhar juntos. Se nós tentarmos viver o Evangelho sem conhecer o Evangelho, nós cairemos no risco do legalismo. Tentar viver o Evangelho sem conhecer o Evangelho, nós nos tornaremos crentes legalistas. Mas, por outro lado, conhecer o Evangelho sem colocá-lo em prática no nosso viver diário, nós nos tornamos crentes nominalistas, crentes só pelo nome, crentes que pela boca afirmam uma coisa, mas pelo seu estilo de vida vivem outra coisa totalmente diferente. Para dizer que doutrina e ética devem caminhar juntos. Devemos conhecer o Evangelho, devemos crer no Evangelho e também devemos viver o Evangelho, colocá-lo em prática. Estas são as duas divisões desta epístola. Colossenses, capítulo 1 e o capítulo 2 é doutrina. Capítulo 3 e o capítulo 4 é prática. São apelos sobre como nós devemos viver. Qual é a estrutura desta epístola? Capítulo 1, a supremacia de Cristo declarada. Capítulo 2, a supremacia de Cristo defendida. Capítulo 3 e 4, a supremacia de Cristo demonstrada na vida prática. No capítulo 1, Paulo vai declarar que Cristo é supremo na salvação, na criação e na história. No capítulo 2, Paulo vai defender esta supremacia de Cristo contra as heresias do gnosticismo, do legalismo, do asceticismo e do misticismo. E no capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo então vai dizer como nós podemos demonstrar que Cristo é supremo através da nossa maneira de viver na vida prática. Conclusão: o estudo da carta aos Colossenses continua sendo pertinente, contextual, oportuno e necessária para a vida da igreja hoje.
Por quê? Porque, queridos irmãos, ainda em nossos dias, nós somos tentados a seguir filosofias vãs e enganosas, fundamentadas nos ensinos humanos e não nos ensinos de Cristo. Ainda em nossos dias, nós somos tentados a dar ênfase exagerada nas práticas religiosas que nos desviam do fundamental, que é Cristo. Somos tentados a vivermos de forma religiosa e perdermos de vista o essencial do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Estudar essa epístola é necessária porque, queridos irmãos, Jesus é importante. Jesus é necessário. Jesus, o cabeça da igreja, é a razão da existência da igreja. Por isso, estudar essa doutrina é importante. Dada a importância desta doutrina, queridos irmãos, dispensa qualquer outro comentário falarmos sobre a necessidade e a relevância da supremacia de Cristo para a igreja. Amém? Gostaria de encerrar lendo no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo declara a supremacia de Cristo dizendo assim, versículo 13 ao versículo número 18. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas possa ter ele primazia. Amém? Que o Senhor Jesus, ao longo desta série, nos ajude a reconhecer a sua supremacia declarada, defendida e demonstrada na vida prática. Amém? O Senhor nos abençoe. Obrigado, Cipro. O pessoal do louvor pode vindo aqui. Esse é o nosso objetivo ao longo desses próximos 2 meses, junho e julho, a gente mergulhar na carta de Colossenses, porque nós estamos dizendo que nós queremos ser cada vez mais, não porque não somos, mas queremos ser mais uma igreja bíblica, fundamentada nas Escrituras, e uma igreja cristocêntrica, um lugar que Cristo é o centro. E Colossenses é uma carta que vai nos ajudar nessa caminhada. Por isso a gente vai ao longo desses 2 meses mergulhar nela. E eu convido você, a ler essa carta, a reler essa carta. Pega uma versão diferente, pega na linguagem de hoje, pega na sua Bíblia, na versão que você tem, pega a NVI, pega a NVT e tenta mergulhar nessa carta, porque a gente quer extrair dali o que dali é o mais importante para nós, que é Jesus Cristo, e entender o que a carta nos ensina sobre isso. Eu mandei um vídeo essa semana no grupo da igreja, um videozinho simples de 6, 7 minutos ali, mas que traz uma visão panorâmica para nós dessa carta. E hoje à noite nós vamos falar sobre a saudação de Paulo e as ações de graças que Paulo dá nessa carta, Colossenses 1, de 1 a 8. Esse vai ser o tema da nossa reflexão hoje à noite. Vamos orar e depois nos dividirmos em sala? Pai, obrigado por essa manhã,
Obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra, Pai. Ainda que de uma forma panorâmica, olhando para Colossenses, ó Pai, como é bom saber, ó Deus, que o Evangelho chegou em Colossos. Ó Pai, o Senhor usou a vida de Paulo e o Senhor usou a vida de Epáfras para chegar e contar para Paulo o que estava acontecendo ali em Colossos e usar a vida de Paulo para escrever aquela carta, advertindo, instruindo e elogiando aquela igreja. Carta essa que é a palavra do Senhor para nós nesse tempo, ó Pai. E nós queremos ouvir a Tua voz através da exposição dessa carta. Nos abençoe agora nas divisões de sala que estaremos aprendendo mais do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.